Olá, galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Hoje nós vamos ter um papo cabeça, um debate e vamos ter aqui a filósofa Lúcia Helena Galvão Maia. Vamos ver. Lúcia Helena, é uma honra ter você aqui depois de tantos anos. Não, primeiro eu vou fazer a introdução dela, que não é pequena. Vamos lá, para quem não conhece, a Lúcia Helena Galvão Maia, ela é professora de filosofia da organização Nova Acrópole do Brasil, com 31 anos já atuante nessa instituição. Ela ministra também aulas sobre vários temas, como, por exemplo, ética, filosofia, história da filosofia, simbologia, entre outros temas. Ela é poetisa também. Já publicou 4 livros, além de produzir artigos e crônicas frequentemente publicados pela imprensa de todo o Brasil. Profere ainda palestras e conferências regularmente em grandes públicos no Brasil e em outros países. Mas a cereja do bolo vem agora. Ela é minha prima. Seja bem-vinda, Lúcia Helena. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada, é uma honra conversar com você. Eu já conversei com algumas pessoas com esse sobrenome Maia. As pessoas perguntam, sua parente? Sua parente nunca era. Bom, agora é. Obrigada também, estou muito feliz de te reencontrar. Bom, eu saí do Rio de Janeiro, a nossa família toda carioca, né? Saí do Rio de Janeiro com 9 anos de idade. Meu pai foi transferido para Brasília. Nós chegamos em 1973, finalzinho de 1973. Eu já completei 10 anos de idade em Brasília. E me apeguei muito, gosto da cidade. Logo que eu cheguei, aquele estranhamento que, em geral, se produz, Brasília ainda era muito precária na época, mas hoje eu me considero uma cidadã brasiliense, apesar de já ter andado aí para outros cantos, morado em outros lugares, mas considero aqui como a minha referência de lá. Bom, eu entrei aos 24 anos de idade numa organização internacional que estava chegando no Brasil, que é a Nova Acrópole. Nova Acrópole é uma escola de filosofia de maneira prática. Eu já tinha tido a oportunidade de estudar filosofia no mundo acadêmico, mas a ideia que eu tinha de filosofia era algo que pudesse comunicar os seus conhecimentos à vida humana. Uma coisa interessante que eu costumo dizer é que nós temos uma produção de conhecimento crescente e os problemas humanos crescem junto. Eu acho isso estranho, porque se essa produção de conhecimento se aplicasse à vida, ela cresceria, os problemas diminuiriam. E não cresce tudo ao mesmo tempo e na mesma velocidade. Nós temos hoje um conhecimento, sobretudo na área da filosofia, muito teórico, pouco aplicado à vida humana. E, no entanto, se você pega a filosofia no período clássico, todos os bons livros de filosofia eram manuais do bem viver, eram diretamente aplicados à vida. Mas nós passamos por um certo trauma histórico, que foram aqueles 1000 anos de Idade Média, onde tudo o que dizia respeito à vida humana estava restrito à teologia. Depois que isso passa, a filosofia ainda não voltou a ser exatamente o que era antes. Ficou um pouco reservada ao campo intelectual, com pouca comunicação com a vida. E a vida, nesse momento, necessita, de forma premente, de algumas respostas, de algumas orientações que não estejam no campo teológico, que não estejam no campo político, e às vezes até que extrapolem o campo psicológico, embora eu respeite muito essas 3 áreas. Porque nem todos os problemas humanos vêm apenas do teu histórico pessoal. Vem da necessidade de entendermos o mundo que nos rodeia e de termos uma atuação que legitime a nossa vida, que dê sentido à nossa vida. Vem da necessidade de marcarmos a nossa presença na história, de realizarmos aquela identidade que viemos trazer ao mundo e que faz diferença e faz falta. Isso é o campo da filosofia. Então, esse vácuo que se produziu faz com que muitas vezes as pessoas vão procurar na filosofia oriental, procurar em outros lugares. O que a Nova Acrópole nasceu para fazer, em 1957, foi fazer novamente essa ponte. É um caso isolado? Não. Você vai ver nomes dentro da filosofia, como o pensador francês Pierre Hadot, é um caso típico desses, que fazia exatamente essa ponte entre teoria e prática, só que ainda são nomes isolados, né? Como movimento, como instituição,
Nova Acrópole faz isso pelo mundo afora, em mais de 60 países, desde 1957. Eu entrei nesse mundo, o trabalho de Nova Acrópole é totalmente voluntário, eu sou uma voluntária, então, há mais de 31 anos, e me dedico a fazer aulas, fazer palestras. A gente tem um trabalho muito forte, que é brasileiro, mas que tem muito eco no Portugal, recebo muitos contatos de Portugal, que é o nosso canal no YouTube. Basta entrar no YouTube, digitar Nova Acrópole, você vai dar num canal que tem mais de 500 palestras gratuitas sobre os mais diferentes temas, de filosofia oriental, ocidental, enfim. Essa é a minha função nesse momento. Fontes, gente, é muita coisa, é muito material que eles têm. E, assim, você fica, vamos falar assim na linguagem popular, de cara, quando você abre uma palestra da Lúcia Helena. Não é porque ela é parente, não, é porque, gente, dá uma olhadinha. Inclusive, tem seguidores nossos que já falaram, poxa, tal, não sei o quê, e vale a pena. Porque eu frequentei, quando eu morava no Rio de Janeiro, sem saber da ligação da Lúcia Helena, eu frequentei a Nova Acrópole, lá no Rio de Janeiro, na Tijuca ainda, e eu fiquei encantada. Se eu não me engano, não, porque eu fiz 3 períodos de psicologia, a psicologia e a psicanálise também beberam da fonte da filosofia, né? Você vai ver que a filosofia é a mãe de todas as ciências. O berço grego da filosofia inspirou matemáticos, inspirou pesquisadores das mais diversas áreas. Então, ela é considerada a mãe de todas as ciências. Né? Curiosamente, recentemente eu lancei, inclusive, um livro por uma editora portuguesa, Cristina. Se chama O Aroma do Lótus. O Aroma do Lótus foi lançado no Brasil. Observações Matinais, pela editora Mahatma. Ou seja, eu tenho um bom público em Portugal. Algumas pessoas têm feito contato bem constantemente comigo. O tema de hoje que eu sugiro é: se a vida te der um limão, podemos fazer uma limonada bem deliciosa. Então, com a palavra, Lúcia Helena Galvão. Bem, é possível que, num primeiro momento, saia uma limonada um pouco amarga, uma limonada suíça. Mas, com certeza, na vida tudo é dual. E eu sempre me posiciono dessa forma diante dos meus problemas. Olha, você é dual. Me mostre a tua face luminosa. Não me engane. Você não é uno, você é dual. Me mostre a sua face luminosa. Eu costumo dar um curso que é técnicas de estudo, Cristina, onde o maior problema que as pessoas têm em técnica de estudo é fazer um resumo. Não sei se você sabe disso, é dificílimo. Ninguém sabe, é incrível. Aí eu peço para as pessoas: você conhece a história da Branca de Neve? Conheço, claro, todo mundo conhece. Resuma para mim em 30 segundos. Quando a pessoa começa a falar, era uma vez, eu já mando parar. Em 30 segundos não tem era uma vez. Madrasta invejosa manda matar a menina, caçador tem pena, anões recebem, madrasta envenena, adormece, príncipe beija, felizes para sempre. Não deve ter dado 20 segundos, 20 e poucos. Você concorda comigo que para 30 segundos a minha história foi perfeita? Perfeita. Se você me der 3 horas, aí você senta, porque eu vou te dizer de onde veio o mármore Carrara da escadaria da casa da madrasta. Mas para 30 segundos, isso é o perfeito. Cada um de nós vive num palco limitado, inclusive porque a vida é um palco limitado. A expectativa de vida do homem brasileiro, por exemplo, é 78 anos, a média. 78 anos. A vida é um palco limitado. Se a vida te der um palco pequenininho, dê o seu show aí dentro. Sempre dá para dar o seu show. Sempre dá, como você mesmo falou, para pegar o limão e fazer uma limonada. Um limãozinho pequenininho, mas dá. Enfim, não considerar que somos impotentes e que só temos que ficar quietinhos esperando que alguém faça alguma coisa. Nós somos muitos. Se cada um vai até o limite das suas possibilidades, dá para fazer muita coisa. Existe uma filósofa do século XIX, uma grande pensadora, que ela tinha uma frase: aquele que faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. E dorme o sono dos justos, porque foi o limite das suas possibilidades. Imagine você, no Brasil, por exemplo, 220 milhões de pessoas indo ao limite das suas possibilidades. No mundo de 7 bilhões de pessoas, esquecendo as ninharias, nós estamos às portas da morte e dando o seu melhor, pela humanidade e não apenas pela sua pele. Temos potenciais individuais que podem ser
trazidos à tona pelo coletivo, temos muito... Nossa, um ser humano hoje é capaz de pretender desviar o curso de um cometa, de perceber coisas que acontecem num buraco negro, numa galáxia distante. Nós podemos muito. Somos capazes de drenar pântanos, irrigar desertos, quando queremos, de fato. E unidos somos uma potência. Existe uma passagem que se atribui a Sócrates, que disse que Sócrates, num determinado momento, seus discípulos se dirigiram a ele e disseram: mestre, você é tão bom, sua filosofia é tão potente, vamos pegar aqueles 30 tiranos de Atenas, vamos amarrá-los aqui, e você fala horas a fio para eles. E quando a gente soltar, todos eles vão ter se tornado filósofos, não é? Aí Sócrates deu uma gargalhada e disse: olha, a minha mãe, Fenaretes, era uma parteira, e era uma excelente parteira. Só tem uma coisa que ela jamais seria capaz, que é de dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. E é mais ou menos isso que nós pensamos. As circunstâncias podem pressionar de tudo quanto é jeito. Não vão fazer uma pessoa que não está grávida dar à luz. Agora, para quem já está grávido de transformação, de humanismo, de uma visão orgânica da humanidade, esses vão dar à luz. Mas não, as circunstâncias convidam, mas não obrigam. Nessa hora percebemos claramente o mecanismo do livre-arbítrio humano. Ninguém caminha para a sabedoria obrigado. Ninguém caminha para a luz obrigado. As circunstâncias vão pressionar, vão deformar, talvez até piorem, que deixem marcas e traumas. Não vão fazer com que venha à luz algo que não estava sendo gestado para essa pessoa ao longo da vida. Não é fácil assim. Porque senão as tragédias históricas que já vivemos, as duas grandes guerras, a peste negra na Idade Média, teria transformado a humanidade em anjos. E não é assim, não funciona assim. O mérito individual é algo incontornável. A tradição tibetana, no chamado Livro dos Preceitos de Ouro, o budismo tibetano, eles falam que o maior mal do homem é a heresia da separatividade, que é exatamente isso que nós damos o nome popular de egoísmo. Heresia da separatividade acredita que eu e você estamos totalmente separadas. Ou seja, entre nós existe um vácuo, sem nenhuma comunicação. Então, isso faz com que eu acredite que o teu prejuízo pode me trazer lucro, que a tua perda pode me trazer ganho. Isso é como o meu pé achar que o sofrimento na minha mão pode ajudá-lo. Se a minha mão tem um tumor, ele se propaga pelo corpo e mata inclusive ele. Uma estupidez, o corpo, nenhuma parte do corpo pensaria assim. Todo o corpo é solidário com aquela parte que sofre. É como se você imaginasse que você está na beira do mar e faz um sulco na areia com o dedo. Depois vai lá e faz outro sulco com o dedo. Mas para pensar. O primeiro sulco é areia, o segundo sulco é areia, e o intervalo entre eles também é areia, momentaneamente diferenciada. Daqui a pouco bate o vento e tudo volta à sua forma original. Então, toda separatividade é uma forma de ilusão. E essa ilusão, muitas vezes, gera um tipo de embriaguez, onde o homem começa a achar que ele pode ter sucesso em detrimento do todo. Ele pode estar subindo quando a humanidade se afunda. E isso é ridículo, a mentalidade de pódio. Eu acho que isso, não tenho certeza, é uma cultura pelo mundo afora. O primeiro lugar do pódio tem que ser um lugar solitário. Se você chega para um amigo e diz: eu participei de uma grande corrida de rua e tirei em primeiro lugar, vai te dizer: que maravilhas, meus parabéns, Cristina, que beleza. Quantos concorrentes tinha? Tinha 1000 concorrentes. Em que lugar eles tiraram? Todo mundo tirou o primeiro lugar. Acabou a graça, não é isso? A sua vitória só tem graça quando 999 fracassaram e você foi vitoriosa. Nossa vitória, nosso sucesso é construído sobre o fracasso da maioria. Nós não sabemos ganhar junto, sabemos ganhar sobre. Nosso padrão de sucesso e realização é de um egoísmo doente pelo mundo afora. E isso é um elemento próprio de um corpo morto. O corpo vivo trabalha para a coesão, trabalha para a integridade de todas as suas partes. O corpo morto, quando perde esse fluxo de energia vida que sai dele, ele começa todas as suas subpartículas, todas as suas unidades a se rejeitarem mutuamente. E assim ele entra em decomposição. Um corpo onde todas as suas partes se rejeitam mutuamente, como um corpo social no qual a gente vive, ele é um cadáver de sociedade.
não é um corpo vivo. Agora, como a filosofia pode ajudar-nos de certa forma? Bom, eu coloquei uma coisa que eu tenho recomendado a todas as pessoas, como uma terapêutica que não cura só a você, mas muitas outras pessoas. Um ato de generosidade por dia. Não coloco a minha cabeça no travesseiro sem registrar um ato de generosidade, por pequeno que seja. Tá? Alguma daquelas coisinhas que eu recomendei, ou uma série de outras que você é capaz de inventar, você é criativo o suficiente para isso. Ou seja, você coloca a cabeça no travesseiro e dorme o sono dos justos. Eu fiz o meu melhor. Eu fui ao limite das minhas possibilidades para pensar mais do que na minha própria pele no dia de hoje. Tá? Então, isso é aquilo que eu chamo do sono dos justos. Tá? Em segundo lugar, que é importantíssimo também, garantir a si próprio que essa crise ou qualquer crise da nossa vida não nos corrompa, não roube de nós aquilo que somos, a nossa identidade mais profunda como seres humanos. Ou seja, quando você se coloca diante de uma crise, você deve exigir de si próprio: eu sairei do outro lado maior, melhor como ser humano. Não vou deixar que essa crise me corrompa. Olha, eu tenho visto isso, eu não gosto nem de falar para que as pessoas não pensem, ela está falando mal do Brasil. Eu não acredito que seja só no Brasil. Porque nós falamos de governos, de medidas que são adequadas ou inadequadas, mas eu tenho visto o cidadão comum, mediano, fazer coisas terríveis. Não deixar que a crise nos torne torpes, egoístas, pensando apenas na nossa pele, isso é um elemento fundamental. Tem uma passagem de uma obra filosófica muito interessante que eu gosto, que é um tratado de Kant sobre o belo e o sublime. Ele fala uma coisa linda, Cristina. Ele diz o seguinte, que quando a gente se coloca diante de algo grandioso da natureza, como uma escarpa dos Alpes, ou diante de um oceano revolto, a tendência do ser humano é se sentir pequenininho, insignificante. Mas logo em seguida, quando ele lembra da sua dignidade, ele pode se colocar de pé diante desses portentos da natureza e dizer: olha, você é grandioso, mas eu também sou. Você pode me matar, mas não pode me corromper. Eu tenho a minha dignidade, que garante a minha grandeza. Você pode me matar, mas me corromper não está a seu alcance. Se eu não deixar que isso aconteça, ninguém pode fazer isso comigo. Isso garante a solidez, a grandeza do homem, a sua dignidade. Existe um pensador romano muito famoso, um filósofo, que se chamou Cícero, bastante conhecido, sobretudo o pessoal da área de direito costuma conhecer bastante Cícero, além da própria filosofia. Ele tem uma frase nas suas epístolas morais a Lucílio, que ele diz o seguinte: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Não sei se você entende isso. Quando estivermos lá, diante da morte, nós teríamos que olhar para trás e garantir 3 coisas. Em primeiro lugar, as pessoas que estiveram na minha vida tornaram-se um pouquinho mais humanas porque conviveram comigo. Eu fui fator de soma na vida delas. Eu me tornei um pouquinho melhor do que eu era quando entrei nessa jornada. E também agreguei um pouquinho de valor ao mundo. Eu fui fator de soma. Eu não existi em vão. Quando você garante isso, você tem um sentido de vida sólido. Você tem motivação, que as nossas motivações, em geral, vêm do nosso sentido de vida, vêm do nosso propósito. Se você não perde de vista o seu propósito, não é arrastado pelas marés da manipulação. Sempre sabe o que é certo e o que é errado. O que te leva para o teu propósito humanista é sempre certo, justo e bom. O que te arrasta em direção contrária é errado, é indigno, é injusto. E sempre sabe quem é você. Eu sou a Lúcia quando sou fiel a esse propósito. Quando, por alguma razão, fui arrastada para fora disso, eu estava fora de mim. Não era a Lúcia. E começo a poder criar uma estratégia para me prevenir, cada vez que eu passo por essas coisas que me arrastam, que eu possa passar mais fortalecida. Que eu seja cada vez mais fiel a mim mesma. Inclusive, tenho discernimento. Porque quando eu quero construir alguma coisa na minha vida, eu tenho um espírito de missão. É como você, quando decide construir uma mesa. Você vai ao mercado, você sabe escolher o que serve e o que não serve para você. Por quê? Você tem um propósito, tem uma missão. Se você não quer construir nada,
Como vai discernir o que é melhor do que é pior, do que é necessário e o desnecessário? Não tem uma ferramenta para fazer escolhas. Vai ser arrastado pelas escolhas da moda, pelos valores da moda, e a tua identidade vai ser o nome da massa. Então, a partir do momento que você tem um propósito firme de ser fator de soma, de fazer diferença, ainda que pequenininha, isso te protege em muitos campos, isso te motiva. Até a ISO 9000 tem uma frase parecida com isso, né? Ação local com visão global. Isso tem um fundo bastante filosófico. Então, o que a filosofia recomenda? Tenha um propósito de vida humanista, seja fiel a ele e caminhe sempre. Viva o tempo real. Eu sei que quando eu disparo a tagarelar sobre filosofia, eu não paro mais. Isso faz parte. Você tem que aturar porque você é família. Família tem esse dever moral de aturar a chatura dos parentes. Mas para a mitologia grega, existem uma série de deuses que comandam o Olimpo. Então, lá atrás, você tinha o Caos, depois vem Uranus, que é o céu estrelado, depois vem Cronos, que é o senhor do tempo, né? Claro, e depois vem Zeus, que é o senhor do Olimpo. Cronos, quando eu pergunto para as pessoas em qual momento vocês acham que estamos, todo mundo diz, estamos em Cronos, estamos no tempo. Não estamos. Ainda estamos lá atrás, ou no caos primordial, ou em Uranus, que é um céu cheio de possibilidades, mas que ainda não se manifestaram. Sabe por quê? Porque tempo real não se mede por relógio. Tempo real se mede por deslocamentos em direção ao ideal humano. Se você encontra hoje uma pessoa e faz um diagnóstico moral dessa pessoa, é egoísta, individualista, só pensa em si próprio. E você encontra essa mesma pessoa daqui a 20 anos, ela mudou fisicamente, mas ainda é egoísta, individualista e só pensa em si próprio na mesma medida, ela não saiu do lugar do ponto de vista do tempo real. Ela não deu um passo em direção ao Olimpo. O Olimpo vem de limbus volnus, aquilo que emergiu do limbo, que veio à tona, aquilo que o homem tinha de melhor, que emergiu do limbo da sua inconsciência e veio à tona. Ou seja, tempo real se mede por passos em direção ao ideal humano, passos em direção ao Olimpo. Se você não cresceu como ser humano, você não saiu do lugar, não houve tempo para você. Portanto, qualquer crise não pode impedir que eu continue caminhando para o Olimpo. Não pode impedir que eu continue crescendo como ser humano, porque é nesses momentos que é mais necessário, inclusive. Começar a ter uma ética de verdade, por convicção e não por coerção. Eu não sou ético porque sou pressionado ou porque ganho prêmios, nem por medo, nem por desejo, mas por dever, por sentir que isso é o melhor que eu posso ser. E é como eu posso servir melhor a humanidade. Então, é um momento fantástico para a gente afirmar a nossa condição humana. Mas, como já falamos, para aqueles que estão grávidos, podem trazer à luz tudo isso. E eu espero que não percam essa oportunidade. É tão bom você assistir uma pessoa, né? Você ver uma pessoa que fala apaixonadamente pelo seu ofício, né? Do seu ofício, que fala apaixonadamente daquilo que ela gosta. Isso é bom, além de trazer um alívio para a gente, né? Além de trazer esclarecimentos, e você começa a fazer links aí na sua vida. É muito bom. E essa questão também de você, Lucilena, passar de forma clara, né? E de forma popular, para que todos entendamos. Nas suas palestras, você faz isso muito bem. Bom, estamos aí, o tempo está rolando, infelizmente, falando em Cronos, né? O tempo está rolando. Alguma consideração final que você queira deixar aqui para todos nós? Dá tempo de eu contar uma pequena historinha? Claro. Existe na tradição budista uma história, Cristina, que eu acho muito bonita, que é do Sermão de Benares. Diz que o Buda, Siddhartha Gautama, já iluminado, ainda anda pela Terra durante muito tempo, dando as suas mensagens, e uma ocasião ele anuncia que faria um sermão no alto de uma montanha, à noite, próximo ao Rajanato de Benares. Então, encurtando bastante a história, diz que todos os príncipes da Terra, todos os homens poderosos, como aquele local era escuro, compraram grandes tochas com grande quantidade de azeite e se dirigiram até esse ponto. Havia nessa cidade, nesse Rajanato, uma anciã muito, muito pobre. Tinha uma velha lamparina. Ela vende os próprios cabelos para comprar um pouco de azeite e colocar naquela lamparina, e também vai.
Pelo meio do caminho, diz que as pessoas riem dela, porque acham ridículo que essa anciã acha que vai iluminar com uma lamparina tão pequena com esse pinguinho de azeite. Mas ela prossegue o caminho. No alto da montanha, o clima de monções da Índia diz que é bastante imprevisível. De repente, o tempo muda e cai uma grande tempestade com ventos fortes e encharca todo mundo que estava ali. E na mesma velocidade que ela veio, ela se vai. E as pessoas ficam ali encharcadas, todas as tochas dos príncipes da terra encharcadas, todo mundo com medo, com frio, todos falando ao mesmo tempo, ninguém reconhecia a voz do Buda, que tentava acalmá-los, todos com medo de não encontrar de volta o caminho de casa. Acontece que a anciã, a sua lamparina era tão pequena que ela protege com seu próprio corpo, ela encobre essa lamparina. E quando a tempestade passa, é a única luz que permaneceu acesa. É uma luz muito pequena, mas como se faz muita escuridão, ela pode ser vista do alto de toda a montanha. E lentamente ela vai, com essa propriedade maravilhosa do fogo, você pode dividir o seu fogo comigo e o seu não fica diminuído em nada. Ela vai lentamente acendendo novamente as tochas de todos os príncipes da terra, e novamente se faz luz, e novamente se pode reconhecer a voz da sabedoria e a voz dos homens comuns, a voz de Buda e a voz dos homens, e novamente os homens encontram o seu caminho para casa. E essa história tão simples, tão singela, ela é muito interessante. Isso significa uma chamada para a humanidade. Mantenha a sua luz acesa, ainda que pequena. Nós caímos numa mentira de que a grande diferença é produzida pela quantidade e não pela qualidade. Não. Quem tem uma luz, ainda que pequena, quanto mais o nosso momento histórico se torna obscuro, mais ela pode ser vista a uma distância muito grande. E faz toda a diferença. Não caiam naquela história popular que existe, pelo menos no Brasil, a história de que uma andorinha não faz verão. Uma andorinha abre caminho para que todas as demais tomem coragem e façam o verão. Um ser humano que mantém acesa a luz é a esperança. Então é preciso encontrar dentro de nós luz, cuidar dela, não deixar que a ventania, a tempestade a apague. E saber que a luz que um ser humano tem é esperança não só para ele, é esperança para toda a humanidade. Mantenha a chama acesa. É isso que eu gostaria de deixar como um recado final. Não sou budista, sou uma filósofa. Isso é apenas um conto que eu considero como uma propriedade que não é apenas de uma linha religiosa, mas da humanidade como um todo. Muito obrigada de coração. Obrigada a você, Cris. Estou sempre à disposição. Vamos ver! ver! Obrigada.